Estamos de volta! Se você não me conhece, eu sou a Gabi, estou aqui novamente com a Isabela e vamos falar mais um pouquinho sobre a série de Corte de Espinhos e Rosas da Sarah J. Maas. E hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre o maior triângulo amoroso da história de Pritchard. Bom, no primeiro livro a gente conhece o Tamlin, que ele veio de um conto de fadas, é um príncipe encantado, trata a Feyre super bem, muito diferente do tratamento que ela estava acostumada, e ela rapidamente se apaixona por ele. E no primeiro livro a gente também conhece o Rhys, e ele é apresentado como o vilão da história, que humilha o Tamlin, tortura a Feyre, porque ele entra na cabeça dela e tudo mais. E no segundo livro, tudo é subvertido. Basicamente, o vilão vira o mocinho e o mocinho vira o vilão. Como a gente sabe, esse livro, né, essa história é inspirada em A Bela e a Fera, a própria escritora já disse. Então, assim, eu acho interessante isso que ela faz de a Fera inicialmente ser de fato o Tamlin. Ele é literalmente a besta. Sim. E ele se transforma no príncipe no final do primeiro livro. Mas no começo do segundo livro, ele rapidamente se transforma em Gaston. Gaston, exatamente. Enquanto o Rhys Vira a Fera. se transforma em príncipe, de fato, e é quem é o amor verdadeiro da Feyre e tudo mais. Sim. Mas eu acho importante, o que a gente quer discutir aqui hoje é essa questão do relacionamento abusivo, que fica muito implícito, né? É muito sutil o jeito que ela apresenta o abuso do Tamlin. Sim. Porque ele não agride ela, assim, diretamente, ele não Não faz no primeiro nenhum... momento, né? Ele não faz nada propositalmente que você fala, nossa, isso é um relacionamento tóxico. Sim. A gente não identifica isso, porque a gente se apaixonou tanto por ele no primeiro livro, que no segundo livro a gente custa entender que o que ele tá fazendo com a Feyre é um ato abusivo. Mas mesmo no primeiro livro, se você reparar bem, tem uns indícios disso. Pelo jeito que ele fala com ela, pelo jeito que ele trata ela. Ele é bem territorial, né? Exato. Ele fala, você vai jantar comigo hoje. Aqueles... Uhum. Bem no estilo de A Bela e a Fera, realmente. Que inicialmente a gente acha bonitinho, porque a gente fala, ele não tem habilidades sociais, né? Sim. Tipo, ele não sabe como lidar com uma mulher e tal. Uhum. Mas no segundo livro a gente percebe que o buraco é mais embaixo. Exatamente. E eu acho interessante a gente falar sobre essa dependência emocional que ela tem. Cultivada pela família dela mesmo. Ela tem uma ausência, né? Ela tem uma ferida familiar que deixa ela com um vazio muito grande. Porque a mãe nunca gostou dela, as irmãs nunca gostaram dela, o pai, ela não era filha favorita do pai. Sim. Então ela tem muita dor em cima dela, ela nunca foi cuidada por Ela ninguém. nunca foi amada. Exato. Assim, ela nunca se sentiu amada. Ela foi amada, claro. A família Sim. dela ama ela, mas ela nunca se foi. sentiu amada. Exatamente. E quando o Tamlin bota ela num pedestal daquela maneira, ela não percebe que ele tá colocando ela numa gaiola, Exatamente. né? E ela custa entender isso. Ela vai entender isso lá pro final do segundo livro, quando ela começa a se apaixonar pelo Rhys e quando ela começa a entender o que é um amor de verdade, o que é um amor saudável, né? Eu acho que isso também tem muito a ver com o que ela se transformou, que ela fala que quebrou os dois, né, sobre a montanha. Que eu acho que esse negócio desse territorial, eu acho que isso intensificou muito no segundo livro, assim como intensificou muito, ela não é mais a mesma pessoa. Porque no primeiro livro, ela queria ser a esposinha dele. Ela queria ser cuidada, ela não queria participar das coisas. Sim. Ela falava, eu fiquei aliviada que eles não queriam falar comigo. Fiquei aliviada de ter ficado no campo. Que eu fiquei só pintando. Ela fica aliviada de não ter mais tempo de De estar responsabilidade. dentro de uma gaiola. Ela agradece a gaiola Exato. que ela foi colocada. Ela não tem... Porque ela tá destruída. Sim, e ela não tem mais aquela responsabilidade de ter que cuidar de todo mundo. Ela gosta de ser cuidada, mesmo que isso ela não tenha liberdade nenhuma. Sim, total. E aí no segundo livro, não. Ela percebe que, cara, ela quer ser mais. Ela não quer mais ficar presa, ela não quer ser a esposinha. Eu acho que o Rhys é realmente o boy mais feminista desse livro. Nossa. É porque ele, de fato, ela consegue comparar os dois, as atitudes dos dois. E ela percebe que ela tá tão condicionada a ser submissa, tá tão condicionada a um homem decidir as coisas por ela, que quando o Rhys diz simplesmente, não, você que escolhe. Ela fica, nossa, eu que escolho? E ela não percebe o quão condicionada ela estava a ser submissa a um homem e o quão presa ela estava num relacionamento que era totalmente tóxico.
Mas se pensar bem, tipo, toda a sociedade deles é muito patriarcal, é muito pesado isso. Muito parecida com a nossa. Exatamente. Sarah J. Maas. Trazendo aí todos os nossos conflitos atuais. Dando tapas na cara. Dando tapas na cara da sociedade. Exatamente. A gente percebe o quanto a gente está condicionada a essa sociedade patriarcal e machista quando a gente também fica, nossa, ele deixa ele escolher. A gente... Nossa, como ele é incrível. Ele Exato. super respeita a vontade dela, mas é obrigação dele. E exatamente. ele fala isso no livro. Ele fala, não, mas Isso é normal. não fiz nada especial. Você é um ser independente, eu amo você, tô com você. Você faz o que você quiser na sua vida. Muitas vezes. E muitas vezes que ela acha que ela faz uma atitude que chega, que não seria o que ele queria pra ela, e ela fica esperando Ela sermão, fica esperando que ele vai reagir mal. E ele só fica, tá, Ele tudo fica bem. assim, fica aí preocupado, mas assim, eu confio em você. Sim. E aí a gente percebe o quanto a gente tá condicionada a achar isso incrível. Sim. Sendo que isso é nada mais do que um ser humano respeitando o outro. Um ser humano independente do sexo, independente do nível de posse, né? Eu acho que tem muito a ver com quem ela era e quem ela se transformou. Antes ela aceitava essa realidade, depois ela não poderia aceitar essa realidade. Tudo isso fica muito claro em alguns trechos específicos. Eu vou ler alguns deles. A Fairy disse: se sou parceira de um grão-senhor, espera-se que eu carregue seus filhos, não? Então talvez eu não devesse. E o Rice diz: não se espera que você carregue nada pra mim. Filhos são raros sim, muito raros e muito preciosos. Mas não quero que os tenha, a não ser que você queira. A não ser que nós dois queiramos. Né? É uma frase simples, é uma coisa super óbvia, mas que até pra gente tem um impacto muito grande. Porque o que se espera da mulher na nossa sociedade É que ela seja que ela tenha filhos. máquina reprodutora. Que ela tenha filhos, que ela carregue os filhos do homem. Não é que ela carregue os seus próprios filhos, é que ela carregue os filhos do homem. Que ela carregue o nome e os genes do homem. É sempre nesse sentido, até hoje, mesmo hoje. Sim. Então eu acho que esses pequenos trechos que a autora solta de pura sanidade mental, né? Pura saúde mental, é muito impressionante como a gente tá tão inserido nesse contexto que a gente fica achando o máximo essas frases muito simples que ele fala. E eu acho que é importante porque isso mostra, tipo, pras meninas e mulheres que é isso é o certo. É assim que você deve ser tratada. É assim que você deve ser tratada. É isso que você deve buscar num parceiro. Exatamente. Igual. Isso é demonstrado em coisas muito pequenas. Por exemplo, no início do livro, a Fairy, ela não sabe ler. E ela fala isso pro Tamlin, que ela não sabe ler. Em nenhum momento ele fala que vai ensinar ela a ler, ou se ela gostaria de aprender a ler. Ele não oferece isso pra ela. E o primeiro contato que ela tem, o primeiro contato mais íntimo que ela tem com o Reese, a primeira coisa que ele faz é falar: você tem que aprender a ler. É importante pra você aprender a ler. O Tony até fala pra ela: você não sabe ler? Ela fala: não. Ele até encontra ela lendo, tentando fazer as coisas e escreve as palavras lá. Mas no fundo ele também não acha relevante. Não, então, e aí ele pega aquela carta e fala: por que você escreveu isso? O que isso tem a ver? E tipo, ele não pensa que ela só tá tentando aprender. Ela tá tentando melhorar, ela tá tentando conhecer ser ela uma pessoa melhor. Exatamente. Eu acho que e ele não respeita a escolha dela. Sim. Em nenhum momento. Mesmo quando ela manda carta, mesmo quando ela fala, mesmo no terceiro livro, quando ela fala: ele fala: era noite quando você tirou ela de mim, e ela fala: o sol estava raiando quando eu saí de lá. E ele só fica... Ele não aceita... É dor de corno. É dor de corno. Ele não aceita ser deixado pra trás. Sim. Ele não aceita o fato de que ela não escolheu ele. Sim. Simplesmente. Não é mais o que poderia ser. Não é mais... Ela não consegue mais ficar nesse casulo. Ela não pode mais viver abaixo de alguém. Sim. Ela tem que viver como igual, como deveria ser. Você pode ser minha parceira, começou Reasant, mas ainda é uma pessoa independente. Decide seu destino, faz suas escolhas. Não eu. Você escolheu ontem, escolhe todos os dias, para sempre. Muito fofo. E isso é muito importante pra ela, né? Sim. Poder escolher, depois de tudo que ela passou. Depois do trauma que foi o relacionamento com o Tamlin. Exatamente. Essas coisas têm um impacto muito grande sobre ela. Sim. Que ela percebe: nossa, meu Deus, que incrível. E depois ela percebe: não, ele tá certo. Tipo, é isso mesmo, né? Isso não é nada demais. Sim. Eu acho interessante que não é só ele que é assim. Toda a corte dele é assim.
as pessoas ao redor dele têm esse mesmo mindset, essa mesma linha de raciocínio. Sim. Acho que tem que ser um igual com eles. Eles não vão querer alguém inferior, não vão querer alguém superior. Um igual. Total. Eu acho que o que a gente pode concluir aqui essa releitura de A Bela e a Fera é que o Tamlin passa de príncipe a Gaston e o Rhys passa de Gaston a príncipe. Porque ele também... Eu entendo como ele pode ser uma fera, porque ele tem um passado conturbado. Ele tem muita dor, muito sofrimento, ao mesmo tempo que ele tem muito sacrifício. Então eu entendo como ele... Tem muitos momentos que ela tem que... Como os pesadelos que ele tem, e ele fica descontrolado. E ela traz ele, tá tudo bem. Você pode se abrir comigo. Então eu entendo. É muito... Eu não consigo! Eu amo tanto esses dois. Melhor casal. É claro que depois da maneira como ela se vinga dele... isso foi muito pesado. Eu acho um pouco pesado. Eu acho que, assim, não seria muito necessário. Eu entendo que ela tem um ressentimento muito grande. Afinal, ele prejudicou a família dela. Né? Ele envolveu a família dela. Traiu todos eles. Traiu a confiança dela. Ele traiu a própria terra dele. Sim, só pra ter ela de volta. Sim, totalmente egoísta. Totalmente egoísta. E é o que o Rhys fala, né? Ele fala, eu sei que ele ama você, mas amor demais... É tóxico. É tóxico, pode ser uma coisa ruim. Então eu acho que a lição que esse livro deixa é muito legal. O principal casal, eles têm uma coisa muito mais de respeito, de entrega e de parceria, no sentido de que eles são iguais. Exatamente. Não no sentido de que, né, um tá acima e o outro tá abaixo. Um tá lá pra servir o outro, não. Eles são exatamente iguais. Tanto que ela se torna a primeira Grã Senhora da história de Pritchard. Maravilhosa. Revolution! É isso por hoje. Se você gostou, deixa aqui embaixo o que você achou, qual que é a sua opinião. E se inscreve no canal, deixa seu joinha. Um beijo. Até a próxima. Cara, isso ficou bom. Quanto tempo foi?